Olá, eu sou Rafael Peloso e está no ar mais um FIB Esportes. Muito obrigado pela companhia. Você que acompanha o programa através do canal 14 da NET, o canal Universitário de Bauru, ou também através do YouTube, na página oficial da TV FIB. Se você quer entrar em contato com a nossa equipe, mande uma mensagem através do Facebook TV FIB. Não esquece de dar o seu joinha lá, curtir a página. Depois da vinheta, o assunto principal de hoje será o atletismo. E hoje um dos principais assuntos do FIB Esportes é atletismo e eu recebo aqui no estúdio um professor mestre em atletismo que é cubano. Como que o senhor veio parar aqui no Brasil e especialmente em Bauru, né? Vim a parar no Brasil em ano 99, um projeto com a Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que durou 1 ano e meio aproximadamente um contrato. Aí voltei para Cuba e na época eu había comenzado un namoro con Raquel, una moza de Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Y casamos en Cuba en el año 2000 y volté para acá, para Caxias do Sul. El proyecto en Caxias acabó, terminó. Y ahí fui a trabajar con la Confederación Brasilera, con la Federación Paulista, con la equipe de Campinas, Saurcampi. Y vim a Bauru a convite de un neto, da BDA, a fazer esta clínica de mini atletismo, embora já estive em Bauru já outras vezes para jogos abertos, competições escolares. É a terceira vez que estou aqui em Bauru. E essa formação acadêmica até se tornar mestre em atletismo se deu aqui no Brasil ou foi em Cuba mesmo? Não, foi em Cuba, o mestrado foi em Cuba, eu vim para cá já mestre. Eu tenho mestrado desde o ano 1998. Y la parte de especialización en atletismo específicamente fue en Argentina, en el centro de Santa Fe, en el centro regional de desenvolvimento da IAF. E esse é um centro que tem no mundo inteiro, né? A IAF tem 11 centros espalhados por el mundo inteiro que forma os treinadores e professores de cada região do mundo. O atletismo assim tem várias modalidades, tem o salto, as corridas, os lançamentos de peso, de dardo. Qual que é a sua especialidade? É a corrida? É corrida, a especialidade mesmo, corridas de meio fundo e fundo, maratona, e a parte de formação, basicamente, na formação, como formação geral de iniciação ao atletismo, e já treinamento de alto nível, basicamente atletas de fundo e meio fundo. Bom, Cuba sempre foi uma potência esportiva nas Olimpíadas, decaiu um pouco nas últimas Olimpíadas, mas continua sendo forte. E aqui no Brasil a gente está caminhando para ter ainda uma expressão maior no quadro de medalhas. Qual que é a maior diferença na formação do atleta lá em Cuba e aqui no Brasil? A diferença basicamente radica em que a iniciação desportiva de Cuba, ela inicia na escola, é obrigação da escola, está dentro do programa de formação acadêmica da escola, fazer esporte escolar. Não é se o professor quer, ele tem que incentivar o esporte escolar. E nós todos sabemos que os talentos principais estão na escola. Então toda a pirâmide é construída uma pirâmide de alto rendimento, onde a grande base é as competições escolares. Aí vai para os projetos de formação, que em Cuba se chamam áreas desportivas, massificadas, toda a população escolar vai lá na área esportiva. Depois tem a escola de formação esportiva propriamente dita, a equipe nacional juvenil e a equipe nacional adulta. Então tem toda uma pirâmide e imagine, hoje Cuba já está treinando, estão nas escolas de formação desportiva, os talentos, los posibles talentos y talentos
de los Juegos Olímpicos 2020 y 2024. Já tem uma projeção. No, ya están en potencial de talento, lo que no llamamos potencial de talento, ya están treinando ya, para 2020 y 2024. E aqui no Brasil não existe essa estrutura para formar o atleta? Infelizmente no. Sería ideal tener una estructura parecida, no de Cuba, una estructura parecida con Estados Unidos, por ejemplo, donde el papel de la universidad es fundamental en la formación de los atletas, con la bolsa de estudio. Estados Unidos tiene un gran diferencial porque da bolsa de estudio. En la realidad los atletas hacen un investimento en él mismo, que junto con el esporte está haciendo una formación académica, y eso es fundamental. Até para a extensão territorial do Brasil, importar um projeto de Cuba não seria o ideal, porque Cuba tem um território menor. O espelho seria mesmo esse modelo norte-americano. Así, desde el punto de vista de la extensión territorial de Brasil y de la cantidad de universidades federales que tiene, sería ideal un proyecto a nivel de universidades federales, por ejemplo, y junto a particulares también entrando, junto con el ministerio, recibiendo apoyo para dar bolsas dentro de las universidades particulares también, ¿entendió? Daría para hacer, las federales serían un carro-chefe, y las particulares recibirían un incentivo para tener un número X de atletas con bolsa, ¿entendió? Sería fundamental. Esse seria o caminho mais ideal para transformar o Brasil em uma potência esportiva. Com certeza. Ou via exército, ou a marinha, a aeronáutica, ou as forças armadas de forma geral como um todo, entendeu? Que já está fazendo já. Por exemplo, para os Jogos Olímpicos agora de Rio 2016, ou as forças armadas como um todo, vão a ter mais de 150 atletas que vão a participar representando o Brasil. Esse poderia ser um modelo também interessante. Bom, nesse tempo que você está no Brasil aqui, você já acompanhou várias Olimpíadas. O que mudou da primeira Olimpíada que você viu os atletas brasileiros participando para essa que vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro? Desde o ponto de vista de formação de atleta, de projetos, de base, de estruturas, mudou muito pouco. Assim, mudou, lógico, teve mudança, apareceu o bolsa pódio, aparecieron algunas bolsas de incentivo, aparecieron, es cierto. Porém, aquel proyecto, por ejemplo, donde esté la formación, las etapas de desenvolvimiento del atleta, desde la formación hasta el alto nivel, en un mismo proyecto, ese prácticamente no existe. E o Brasil tem sofrido com essa formação de atletas, inclusive no futebol, que é a maior potência mundial, porque está sendo superado por alguns países que conseguem investir nessa formação de atletas. É fundamental. Assim, sem a base, a superestrutura em cima vai estar sempre comprometida. Sempre, não tem jeito. Ela vai estar comprometida. Por exemplo, projetos como a BDA daqui de Bauru, quando chegue adulto, pode dificultar. Tem dificuldade porque não tem uma estrutura, por exemplo, um apoio de muito mais investimento, um apoio mais sólido, por exemplo. Pode vir a acontecer que o atleta, o talento daqui tenha que sair e ir para outra equipe, porque não tem a estrutura montada como deveria ter um projeto como Bauru, como uma cidade como Bauru, por exemplo, de mais de 300.000 habitantes. E é um centro importante do estado de São Paulo que agrega outras cidades menores. E está no centro de São Paulo, por exemplo. Aqui poderia ser um centro de formação esportiva da região central do estado, por exemplo, em várias modalidades, não só atletismo. Poderia ser. Para isso teria que estar junto a prefeitura municipal, o governo do estado, o governo federal, o Comitê Olímpico, as confederações interessadas. Então, não depende só da boa vontade da prefeitura, por exemplo, de uma instituição, de uma associação, por exemplo. São muitas instituições que têm que estar juntas para dar estrutura. E nesse período que você ficou aqui em Bauru, você pode acompanhar um pouquinho do trabalho da BDA. Como que é a sua avaliação na formação de atletas
para o atletismo em Bauru, especialmente da BDA? Não, assim, a gente começou a conhecer ao Neto, ¿no? um tempo atrás, e está vendo um progresso significativo de atletas, de resultados nas categorias de base, inclusive alguns que já são adultos nos primeiros anos, que já fazem índice para Troféu Brasil, participam de competições internacionais, como aconteceu agora em Uruguai, já pega medalha, e isso começa a incentivar outras crianças, outros adolescentes a participar. E é muito importante esse papel da imprensa, por exemplo, em divulgar esses resultados, porque começam a ser espelho para esses adolescentes. Pô, foi a Uruguai, pegou medalha, foi no Campeonato Brasileiro, pegou medalha, vai participar do Troféu Brasil, que é a principal competição. E nisso, o papel da imprensa é muito importante, em divulgar esses resultados para a sociedade, porque aí começam a aparecer patrocinadores também interessados em investir lá em esse projeto de formação. E sempre eu costumo falar que o projeto de formação, ele não pode ser só de formação atlética, é um projeto de formação de pessoas. Por exemplo, vai ter muitos atletas que vão chegar a 16, 17, 18 anos em idade para trabalhar e o resultado não é tão bom. Aí como o município, neste caso, vai providenciar, por exemplo, uma bolsa de estudo em uma faculdade, ou um estudo técnico, por exemplo, em esto do CESI, aqueles cursos de CESI, o sistema CESI... De ensino, que é o... Não, CESI tem outra... Atleta do Futuro. Não, tem outra organização, que faz cursos de qualificação, cursos técnicos, é CESI... SESC, SENAC... CESI e SENAC. O CESI e SENAC, por exemplo. Em Caxias do Sul, tivemos uma experiência fantástica, porque muitos de nossos atletas, que chegavam a 18, 19 anos, que eram atletas, por exemplo, de campeonatos estaduais, que a gente sabia que não ia chegar a ter um grande resultado expressivo a nível nacional ou internacional, procuramos o CESI e SENAC, foram a fazer cursos de qualificação, começaram a trabalhar nas indústrias, Marco Polo, Randon, que são fortes em Caxias do Sul, e continuaram treinando, representavam a indústria nas competições de atletismo, e hoje tem uma vida boa também, através do atletismo. Sim, o atletismo pode ser uma via para ter uma vida melhor amanhã, com uma qualificação profissional. Bom, e o caminho que o Brasil precisa percorrer ainda para formar os atletas ainda é longo. Gostaria de agradecer a sua participação e o FIB Esportes está sempre aberto. Obrigado a vocês. Para sempre que estiver aqui em Bauru, passar aqui para divulgar o trabalho que é desenvolvido no atletismo brasileiro. Obrigado aí e contem com a gente aí, que o que tem a nosso alcance dá para fazer também. E no próximo bloco a gente vai saber um pouquinho mais da BDA. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o FIB Esportes e agora para saber um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pela Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, mas que desde 2011 está trabalhando com atletismo. Como que surgiu essa ideia de trabalhar com atletismo com as crianças bauruenses? Então, a BDA já vinha trabalhando com a natação e o polo aquático. Aí em 2010, 2011 foi buscar outra modalidade e encontrou o Júnior Zopponi. Foi atrás do Cabo Alcides, que hoje é o nosso coordenador, e fizeram um acordo lá de ele ajudar o atletismo também. Foi quando eles reformaram a pista de atletismo do Jardim Petrópolis, onde que a gente treina até hoje. E hoje o projeto de atletismo da BDA atende quantas crianças? Nós atendemos aproximadamente 400 crianças, de vários bairros de Bauru. E quais modalidades são desenvolvidas no projeto?
Então, é a modalidade de atletismo. A gente trabalha com todas as provas do atletismo. Então, a gente atende as crianças a partir dos 7 anos, trabalhando mais recreação. Daí, conforme a criança vai desenvolvendo, ela vai realizando o treino num nível mais avançado, até chegar no desenvolvimento em competição, pré-competitivo, e depois passa para a equipe de competição. E nesse tempo que a BDA começou a trabalhar com atletismo, já teve atletas que foram destaques, que conquistaram medalhas importantes para Bauru? Sim, já temos atletas com medalha em competições internacionais, como no último final de semana. O Cleverson foi medalha de bronze no 400 metros e medalha de prata nos 200 metros, com 16 anos de idade. Já foi campeão brasileiro na categoria dele, sub-18. Temos a Evelyn, que foi campeã estadual, vice-campeã brasileira em prova nos 3.000 metros com obstáculos. Temos a Giovana, que foi campeã estadual na categoria sub-16 nos 1.000 metros com obstáculos. Então, entre outros atletas que têm se destacado também. O atletismo parece que é um esporte que é fácil de ser praticado, só colocar um tênis e sair correndo, mas não é bem assim. Tem alguns equipamentos que são mais caros, tem um custo maior em algumas provas. Como que a BDA consegue recursos para manter essa escolinha de atletismo? Sim, assim, na iniciação até que é fácil fazer esse trabalho. Com par de tênis, às vezes até descalço a criança consegue treinar. Mas conforme vai a criança, o adolescente se desenvolvendo e a necessidade de um treino mais avançado, os equipamentos também necessitam ser um equipamento mais específico, que são caros. Então, o nosso maior fonte de recurso é a iniciativa privada, que nos patrocina. A gente tem o apoio da prefeitura também, mas não é tão forte como o que seria necessário, mas através da iniciativa privada mesmo que a gente busca os recursos para conseguir manter a equipe de treinamento. E quando você olha um atleta que iniciou lá em 2011 e chegou a conquistar uma medalha internacional, dá uma satisfação? Qual que é a sensação de ver um aluno da BDA, da escolinha, se tornando um atleta de alto rendimento? Então, é uma sensação muito boa, né? Porque às vezes são crianças carentes, que assim não teriam oportunidade de estar viajando, de estar saindo fora do país. E a gente vê que com o esforço deles, com a ajuda dos profissionais, de todos os profissionais que trabalham lá, ele consegue se desenvolver, consegue gostar do esporte, consegue começar a realizar, conquistar esses resultados, e é uma satisfação enorme. Eles ficam felizes, a família fica feliz, eles começam a se cuidar melhor, até a escola melhora também, eles começam a melhorar a escola, porque a gente cobra também, né? A gente trabalha com um assistente social que cobra as notas, frequências desses atletas. Então, eles melhoram muito e é uma satisfação muito grande poder estar ajudando eles. Isso é uma característica importante de toda modalidade esportiva, não formar só o atleta, mas também o cidadão. É um cuidado, tem que ter um preparo psicológico para pegar aquela criança que é mais carente, às vezes chega para treinar com problema em casa, às vezes sem almoço. Existe isso também no atletismo? Vocês encontram essas dificuldades extra pista de atletismo da criança? Demais, é o que a gente mais encontra. Então, às vezes eles chegam lá, os treinadores, os colegas, são a família dele, onde eles têm mais carinho. Então, às vezes tem atleta lá que não mora com os pais, que tem uma vida assim, muito difícil, não se alimenta bem. Então, a gente conversa, busca fazer um trabalho de educação alimentar, higiene. Então, a gente tenta passar tudo o que é necessário para ele ter uma vida digna. Então, aí ele busca, às vezes ali é o porto seguro dele. Então, isso é muito importante, esse trabalho do projeto social, que o objetivo principal mesmo é tornar essas crianças bons cidadãos. E às vezes a satisfação em ver um aluno não é com a medalha no peito, e sim uma pessoa empregada, responsável, tem essa sensação também boa, né? Sim, a melhor sensação do mundo é pegar aquela criança que não tem uma perspectiva e a gente consegue ver ele se tornar um adolescente digno, que tem os cuidados com a vida dele. A gente vê que
as coisas estão muito difíceis, as drogas, tudo, e ele consegue trilhar por um caminho direito. Então isso é muito bom. E você é um ex-aluno aqui da FIB, né? Você participou e pôde colocar em prática o que aprendeu aqui na faculdade, na escolinha de atletismo. Sente saudades ainda da faculdade? Sim, aqui eu fui muito feliz aqui na FIB. A FIB ajudou na minha formação. Me formei em 2010 aqui na FIB. A gente coloca em prática, todos os professores ensinaram pra gente. A gente tem a experiência do atletismo também, mas a parte teórica é fundamental para a gente poder fazer um trabalho correto. E quem estiver interessado em participar da escolinha de atletismo da BDA, quais os caminhos devem seguir? Tem algum telefone de contato, algum site, página no Facebook? Sim, nós temos a página no Facebook, que é a BDA Atletismo. Pode entrar em contato por telefone, que é o 3245-6658, ou comparecer, visitar o nosso centro de treinamento, que fica na rua Capitão Mário Rossi, 95, no Jardim Petrópolis. E quais os horários de treinos? O horário de atendimento do projeto é das 8 às 11 da manhã e das 14 às 17 horas. E o aluno precisa levar algum equipamento especial ou é só chegar com um tênis, com uma roupa? Qual que é a indicação de material para treinar? O interessante é ele ir acompanhado dos pais, porque a gente tem um cadastro, é realizado um cadastro, o pai tem que autorizar ele estar participando do projeto. Então o interessante é ele ir acompanhado dos pais. Agora a questão de material, só um tênis, às vezes as crianças lá treinam descalço, tem muitas crianças que não têm condições de treinar descalço, a gente faz campanha para arrecadar calçado. Depois ele acaba conseguindo treinar com tênis, mas não precisa de material nenhum. E os interessados em ajudar o projeto financeiramente ou com doação de tênis, algum alimento que vocês levam para as corridas, também pode seguir esses mesmos caminhos? Sim, se alguém quiser doar um tênis, algum material esportivo, é só levar na nossa sede, lá na rua Capitão Mário Rossi, 95. Agora, a questão de patrocínio tem que entrar em contato com a diretoria da BDA. Então tá aí, esse projeto importante que é desenvolvido no atletismo e também na natação e formando cidadãos bauruenses, além de bons atletas. Neto, muito obrigado pela participação. O FIB Esportes está sempre à disposição da BDA. Obrigado a vocês. Lembrando que o projeto Futuro de Atletismo está aberto a toda a população de Bauru. A gente está lá à disposição de todos vocês. Obrigado. A gente faz uma rápida pausa aqui no FIB Esportes e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mr. Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. E nesse bloco do FIB Esporte a gente tem o prazer de receber um medalhista olímpico de atletismo, medalha de prata nas Olimpíadas de 2000 em Sydney. Como que foi aquela conquista? Vocês esperavam medalha, mas foi uma surpresa para o Brasil inteiro. Verdade, aquele revezamento 4x100, né? Aquela final. Eu, na verdade, corri a fase preliminar, né? Então classifiquei a equipe para as finais. Mas chegar naquela final, ganhar a medalha, surpreendeu o Brasil inteiro, né, que não esperava uma medalha no revezamento, apesar que a gente sabia que poderia ganhar a medalha, a gente sabia da nossa força, né, as outras equipes também nos temiam, né, mas para o Brasil, para a imprensa, foi uma surpresa sim, né. Foi uma conquista que resgatou a tradição do Brasil no atletismo nas Olimpíadas. Depois de vocês teve o Vanderlei Cordeiro de Lima, a Mal Rimage com a medalha de ouro. Foi uma virada de página para o atletismo brasileiro, aquela medalha?
É verdade, nós viemos para mostrar a força do atletismo brasileiro, né? Começamos a ganhar medalha de novo, então tal que depois ganhamos mais uma em 2004, ganhamos em 2008, a gente espera ganhar agora, em Londres não ganhamos nenhuma, né? Mas a gente espera ganhar agora aqui dentro de casa, no Brasil, né? E a gente está na expectativa de trazer medalha na Olimpíada, e pensando já no futuro, né, nas próximas Olimpíadas, ter a criançada começando, a gente fica nessa expectativa. E qual seria a principal aposta para o Brasil ganhar medalha de ouro ou qualquer outra medalha nas Olimpíadas em casa no atletismo? Hoje a realidade é a Fabiana Moura, do salto com vara, né? Ela é campeã mundial nos últimos campeonatos, né, sempre medalhando. Em torneios internacionais sempre ficando entre as 3, então nós sabemos que ela pode ganhar uma medalha, inclusive o ouro, né? E o fato de estarmos em casa, o fato de estarmos jogando em casa, né, pode contar muito, toda a parte psicológica, né, a torcida torcendo ali por a gente, né? Então isso pode contar, pode ajudar muito o brasileiro, né? De repente a gente tem atleta que não está cotado para ganhar alguma medalha. Mas na hora vem aquela vibração do torcedor brasileiro, né? Pode atingir psicologicamente de uma maneira positiva o atleta brasileiro e pode sim trazer uma medalha. Eu acredito que no geral o Brasil vai fazer a melhor campanha de todos os tempos nos Jogos Olímpicos, no geral. No atletismo a gente espera sim também fazer uma boa campanha, né? Mas com certeza no geral o Brasil vai fazer bonito, vai melhorar sua posição no quadro de medalhas, tá? E vai fazer jus, né, estar competindo em casa. Desde a sua conquista em Sydney, nas Olimpíadas de 2000, já são 16 anos. Você aposentou, agora virou professor de atletismo. Fica uma pontinha no coração de não poder disputar essas Olimpíadas no Brasil, em casa? Fica, eu acho que é o sonho de todo atleta disputar uma Olimpíada em casa, né? É lógico que eu queria estar lá, né? Participei de 2, quase participei de Pequim, fiquei por alguns centésimos fora, mas feliz, foram 2 sonhos realizados, 2 sonhos olímpicos realizados, né? 2 Olimpíadas, não é para qualquer um. Já é um sonho ir para um, imagine para 2, quase ir na terceira. Mas já vou dar minha contribuição, né, para essa Olimpíada, vou carregar a tocha olímpica lá em Jaú, cidade onde eu moro, né? Então para mim vai ser um prazer imenso estar participando disso. Então tá aí um medalhista olímpico aqui para o FIB Sport. Último bloco do FIB Esportes e agora chegou aquela hora de relembrar o que aconteceu no passado do esporte bauruense com o meu grande amigo Pirica, que sempre tem uma história maravilhosa para contar. E dentro das memórias do futebol, da FIB Esporte, mais uma historinha realmente importante, interessante do futebol amador do passado. Essa aqui tem como o herói o grande Pé de Galo, zagueiro central da época, jogava pelo Fortaleza, o rolo compressor da Vila Falcão. E chegava junto, era pequenino no tamanho, mas realmente subia, tinha uma impulsão muito grande e não dava moleza para atacante nenhum. Porque naquela época atacante era muito bom, então se o zagueiro vacilasse, realmente era corda, né? Era finalização e tomava o gol realmente. No futebol amador do passado, foi a equipe que mais conseguiu títulos naquela época. Depois veio, agora em segundo lugar, que tem mais títulos no futebol amador de Bauru também, é o Parquinho, Futebol Clube do Parque Vista Alegre, que também conseguiu vários títulos. O Fortaleza foi jogar num bairro distante aqui na cidade de Bauru. E era um jogo decisivo para se conseguir, se vencesse a partida, seria campeão. Mais um título para o rolo compressor da Vila Falcão. E, aliás, ele conseguiu essa vitória e mais um título. Aí, de volta para a Vila Falcão, né, o repórter de uma emissora foi lá entrevistar o Pé de Galo, que foi o herói do jogo, o grande zagueiro central. E aí o repórter chegou, e aí Pé, mais um título, como é que foi? Aí ele falou, foi muito bem, nós ganhamos mais um campeonato. E eu quero dizer à minha família que está ouvindo essa simpática emissora que fizemos uma boa viagem, entendeu? E olha, e agora nós vamos comemorar. Então, essas coisas do futebol. Tá aí
Nilton de Oliveira Perica, mais uma historinha contada pelas memórias do futebol da FIB Esporte. Muito obrigado por contar mais esse caos pra gente, Perica. Na semana que vem tem mais. E o FIB Esportes de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!